Por gentileza, em Apocalipse. Uau, pastor, Apocalipse, isso mesmo, Apocalipse. Capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, verso 1 em diante. Quem crê que o Senhor vai continuar falando conosco nessa noite? Dá um glória a Deus aí. Essa palavra foi ministrada ao meu coração e eu creio que o Senhor ministrará ao nosso nesse momento. Eu quero ler com vocês esse texto do verso 1, como eu já disse, capítulo 2, verso 1. Nós vamos lê-lo até o verso 7. Diz assim, tem um Fox vermelho, vidro aberto, placa EPP 1F59. Então, se está aqui o dono, Fox vermelho, placa EPP 1F59, corre lá para fechar o seu vidro, por gentileza. O texto diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são. E descobriste que eram impostores. E tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome. E não te deixastes desfalecer, ou seja, se cansar. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependerdes, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O tema da mensagem de hoje, se você puder repetir comigo, diga: voltando ao primeiro amor. Vamos dizer mais forte, diga: voltando ao primeiro amor. É incrível como Deus fala, né, irmãos? É incrível como Deus age, é incrível como Deus faz. Lógico, eu não conversei com a minha irmã, nem sabia que ela ministraria hoje, por sinal. E de repente, a hora que eu vejo que ela está cantando e o que ela está ministrando, eu falo: uau, é a confirmação de que o Senhor realmente queria falar o que o Senhor quer falar hoje, ou o que o Senhor ministrou ao meu coração. E me alegra muito de ver como essa igreja está sendo realinhada ao Senhor. Eu fico muito feliz de perceber o quanto Deus tem agido nesse lugar. Quem também se sente feliz por ver o quanto Deus tem agido aqui? Quem tem sentido Deus falar nesse ambiente, nesse lugar aqui? Eu tenho ouvido Deus, irmão. Eu tenho ouvido a voz de Deus nesse ambiente. E não é fácil pregar sobre Apocalipse, não é fácil pregar sobre textos como esse, porque são sempre textos complicados. Esse nem tanto, né? As 7 igrejas, ou as 7 cartas da Ásia Menor são um pouco mais simples de explicar, mas todavia sempre o Apocalipse ele traz muito medo às pessoas que, quando ouvem, né? Quando o pastor fala, abre o Apocalipse, parece que já dá um Apocalipse, ai Jesus. Alguns já começam a suar frio, outros já se arrepiam. É estranho de ver como hoje em dia ainda se tem muita gente que não lê Apocalipse, cristãos que não leem Apocalipse. Dizem, não, isso daí eu não leio, esse livro eu não leio. Mas preste atenção comigo em algo extraordinário, que inclusive está no primeiro capítulo de Apocalipse. Se você puder, volta comigo no capítulo 1, verso 3. Olha o que a revelação de João vai dizer. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados os que... Vamos lá, bem-aventurados os que... Aqui ainda até diferente, fala, lê em voz alta. Mas não precisa ser em voz alta não, mas que leem. Que leem as palavras dessa profecia. E bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Quem crê que o Senhor Jesus está voltando? Quem crê que o Senhor Jesus está voltando? Quem tem o seu coração alegre por essa verdade, que Jesus está voltando?
Então nós precisamos ouvir mais, falar mais, pregar mais, aprender mais sobre Apocalipse. E aí, mediante a isso, eu também deixo uma frase do pastor Billy Graham, famosíssimo e grande homem de Deus. O pastor Billy Graham diz assim, uma frase dele muito importante, e eu quero repetir com vocês, que diz: eu li a última página da Bíblia, tudo vai ficar bem. Repita isso comigo. Billy Graham disse: eu li a última página da Bíblia. Diga assim: tudo vai ficar bem. Não, Apocalipse não é para nos assustar, é para nos trazer esperança, tudo vai ficar bem. Se a gente ler a última página do último livro da Bíblia que nós conhecemos, revelada pelo Espírito Santo, vai dizer, e no final de todas as coisas tudo vai dar certo. Eu vou dizer de novo, na última página da Bíblia que nós conhecemos, revelada pelo Espírito Santo, que é o complemento de toda a obra do Senhor Jesus, tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo no final. E é nesse último livro que nós entendemos e percebemos que no final de tudo Deus está no controle, permanece no controle de todas as coisas e o seu plano de futuro não falhará. O plano de Deus para mim e para você não falhará. Quem crê nisso, diga amém. Essa história se passa porque teve um escritor, esse escritor se chama João, é o João dos discípulos, não o João Batista, creio que a maioria já saiba, mas para quem ainda não sabia, existem 2 Joãos importantes, nesse período de Cristo, o João Batista, o seu primo, aquele que o batizou, e João, o discípulo, aquele que propriamente se dizia o discípulo amado por Cristo, aquele que caminhava com Jesus, aquele que era dos mais próximos de Cristo, aquele que tinha uma grande intimidade com o Senhor. E é esse João que na ilha de Patmos, cerca de 60 anos depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, ele vai para a ilha de Patmos através do império de Domiciano, e quando ele é jogado na ilha de Patmos para morrer ali, porque todos aqueles que eram sentenciados para a ilha de Patmos, que era uma ilha carcerária da época, era alguém que era lançado lá para morrer lá, ficar lá até apodrecer, até morrer, de lá não saía mais. Essa era quase que uma sentença de morte, se não era uma sentença de morte que mataria no ato, mas iria para um lugar da qual não voltaria mais. Quem me entendeu, diga amém. Então essa foi a sentença de João. João que nesse momento, ao receber essa revelação, como eu falei, cerca de 60 anos depois da ascensão de Cristo, ele é o último dos discípulos vivos. Então João já viu todos os seus amigos, todos os seus companheiros, todos os demais discípulos, possivelmente muitos daqueles que também eram testemunhas oculares, aqueles que viveram com Cristo, mesmo não sendo os discípulos, boa parte deles já mortos por causa da perseguição, por causa do amor ao Senhor, por causa do Evangelho. E João é o último, provavelmente, ou na verdade é o último dos discípulos e provavelmente um dos últimos sobreviventes que viveram com o Senhor. E aí ele está na ilha de Patmos. Mas quando ele está na ilha de Patmos, parecendo que está sozinho, que não tem mais ninguém por ele, é nesse momento que Jesus aparece para ele e diz: João, João, eu estou aqui para te trazer uma nova revelação. Eu estou dizendo para pessoas que estão se sentindo no momento da sua vida em que parece que você foi o último, parece que você está sendo o último, parece que você foi esquecido por todos, parece que tudo está muito difícil para você, mas é nesse momento que eu creio que o Senhor Jesus vai se revelar de uma forma diferente na tua história. Eu estou aqui para profetizar que mesmo nos últimos dias, que mesmo nos últimos momentos de João, Jesus Cristo apareceu para ele para trazer uma das maiores revelações que nós temos, que é o livro do Apocalipse. Então eu quero dizer para alguém que nunca é tarde para Deus te dar uma nova revelação. Eu quero dizer novamente, nunca é tarde para Deus me dar e te dar uma nova revelação. Deus tem algo novo para mim e para você. Quem crê nisso, diga amém. Mas então vamos para esse texto. Vamos para o capítulo 2, vamos para o texto da qual nós lemos, que vai falar sobre uma igreja, amado. No capítulo 2 e capítulo 3 vão ser 7 cartas dadas pelo anjo, através do anjo, melhor dizendo, para João, onde ele vai distribuir aos anjos das 7 igrejas, da Ásia Menor. Então no capítulo 2 e capítulo 3 são 7 cartas para 7 igrejas, cada uma delas com sua própria característica, com sua própria personalidade, com seus próprios problemas e com as suas próprias qualidades. Então praticamente todas elas têm ali destacado as suas boas obras, algumas coisas boas, e a maioria delas também as suas coisas negativas, aquilo que precisam ser consertadas, aquilo que precisa ser ajustado, inclusive essa, Éfeso, da qual nós lemos.
Duas apenas que são retiradas disso, não tem nenhuma crítica contra elas, Esmirna e Filadélfia. Preste atenção nisso aqui, parece tudo isso aqui muita informação, mas guarda, porque tudo isso aqui é importante. Ou pelo menos preste atenção para você caminhar comigo em direção ao que eu quero chegar, aonde eu desejo chegar. E nessas cartas, uma delas, ou a primeira delas, é justamente a carta de Éfeso. E por que começa por Éfeso, ou por que existe uma correção a Éfeso? Preste atenção, porque Éfeso tem uma história. Éfeso é uma igreja que possivelmente foi iniciada por Apolo. Se você for lá em Coríntios, Paulo vai inclusive corrigir os coríntios, porque alguns deles se diziam discípulos de Apolo, outros diziam discípulos de Paulo, outros discípulos de Pedro. Ele vai dizer, um regou, o outro plantou, mas quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. Então tudo seja dado a Ele, toda a honra é a Ele, como nós cantamos aí, né? A Ele a glória, a Ele seja a honra, tudo é dele, tudo vem por Ele, tudo vem por meio dele. Mas por quê? Porque Apolo foi alguém muito considerado pela igreja, foi muito considerado pelos primeiros cristãos. Então Apolo provavelmente iniciou essa igreja em Éfeso. Mas pouco tempo depois, Paulo vai para Éfeso e Paulo vai edificar e consolidar essa igreja. Vai fazer com que essa igreja cresça abundantemente, absurdamente. Vai fazer com que essa igreja se torne uma referência para a cidade e para a região. E depois, por último, provavelmente também, o seu discípulo amado Timóteo deve ter sido, ou venha ter sido também, um dos pastores e líderes da igreja de Éfeso. Irmãos, isso foi tão incrível, o que Deus fez em Éfeso, como Deus começou a obra em Éfeso, através de Apolo, Paulo e Timóteo, que em Atos capítulo 19, se você quiser e puder, abra comigo, Atos 19, vai dizer que eles estão em Éfeso, e quando eles estão pregando o evangelho em Éfeso, quando tudo está acontecendo, chegou um determinado momento da ação tão profunda, tão forte de Deus ali, o agir de Deus é tão extraordinário naquele lugar, que olha o que acontece. Grande número dos que tinham praticado ocultismo, bruxos, feiticeiros, reuniu os seus livros e os queimou publicamente. O valor total calculado chega a 50 mil dracmas. Então ali bruxos, feiticeiros, da cidade de Éfeso, que era uma cidade de muito dessas obras ocultistas, eles começam a se converter ao evangelho pregado por Paulo, Apolo e Timóteo, de tal forma que eles pegam os seus livros de bruxaria, de feitiçaria, eles começam a queimar em praça pública. Quem está me entendendo, diga amém. E o texto vai dizer até o valor desses livros queimados, cerca de 50 mil dracmas, que era muito dinheiro para a época. Lembrando que uma dracma era o valor de pagamento por um dia, então eram 50 mil dias de trabalho, 50 mil dracmas. Então isso é o que Deus fez em Éfeso, uma igreja que estava em crescente, estava em destaque para a região, para a cidade. Quem me entendeu até aqui, diga amém. Provavelmente, queridos, se eu e você estivéssemos ou vivêssemos na realidade daquela época e estivéssemos na região, essa seria a igreja que nós gostaríamos de frequentar e congregar. Se eu e você estivéssemos nessa época, possivelmente eu e você gostaríamos de ser membros da igreja de Éfeso. Por quê? Porque é uma igreja que estava crescendo. É uma igreja que Deus estava agindo. Era uma igreja que Deus estava operando. Bruxos se convertendo, queimando seus livros de feitiçaria. Deus estava fazendo algo extraordinário ali. E aí vem esse texto dizendo que ainda tem muitas coisas positivas nessa igreja. Quais são elas? Tinha obras, diga comigo, tinha obras. Diga comigo, tinha trabalho. Diga comigo, tinha paciência. Diga comigo, não suportavam os maus. Diga comigo, eles eram exigentes. Diga, minuciosos. Quanto aos falsos apóstolos. Ou seja, eles provavam que esses apóstolos eram mentirosos. Eles iam para a Bíblia, eles iam perguntando, questionando quem eram esses apóstolos, até que se descobrissem que eram falsos, eles diziam, são falsos, não aceitem esses apóstolos dentro da igreja. O que mais que eles tinham de positivo? Diga comigo, eles trabalhavam sem se cansar. Não, essa é uma igreja boa, sim ou não? Uma igreja extraordinária, sim ou não? Era uma igreja extraordinária. Mas é mediante a essa igreja extraordinária que aí entra um adendo, que é tão conhecido por nós, onde o anjo, ou vai ser dito ao anjo da igreja, diga para a igreja de Éfeso, de tudo isso de bom que vocês têm, uma coisa vocês deixaram o primeiro
amor. Queridos, é muito interessante, porque é engraçado nós pensarmos assim, como que um lugar tão incrível como esse poderia ter deixado o primeiro amor? Como um lugar tão extraordinário como esse, com tantas coisas boas, com tanta história, com tanto legado, com tantas manifestações de Deus naquele ambiente, naquele lugar, como eles poderiam ter deixado o primeiro amor? Então eu quero que você entenda comigo agora esse texto de uma forma um pouco mais clara do que talvez você já tinha entendido até então. Talvez esse texto para você seja comum, assim como para mim também era, mas quando eu fui meditar um pouco mais profundo nele, eu percebi tantas coisas que eu ainda não tinha compreendido totalmente. E o primeiro deles, que é no verso 4, que é onde começa essa correção de Deus, aonde ele vai dizer assim: entretanto, tenho contra ti o fato, até na minha tradução aqui, a King James vai dizer, que abandonaste o teu primeiro amor. Quem já tinha ouvido, ou quem já ouviu essa expressão, a igreja de Éfeso deixou o primeiro amor? Quem já tinha ouvido? Eu já tinha ouvido isso. Deixou o primeiro amor. A igreja de Éfeso deixou o primeiro amor. Quantas vezes eu usei essa expressão, ou eu ouvi essa expressão? Desculpa, perdeu o primeiro amor, né? Tu já usou muito, já ouviu muito essa expressão. A igreja de Éfeso é a igreja que perdeu o primeiro amor. Preste atenção, eles não perderam o primeiro amor, eles deixaram. Eu vou repetir, o texto não está dizendo que eles perderam o primeiro amor, mas que eles deixaram o primeiro amor. Ou na minha tradução, como eu disse na King James, está abandonaram o primeiro amor. Pastor, qual é a diferença? A diferença é simples, por mais que pareça que não. Perder é acidental, mas deixar é intencional. Vou repetir, perder é acidental. Quanta coisa a gente já perdeu por acidente, irmão? Quem já perdeu alguma coisa por acidente? Você esqueceu, você perdeu, você não percebeu que você perdeu. Quem já? Só para eu ver. Tá. Agora, e deixar? Deixar é intencional. Abandonar é intencional. Alguém que perde uma chave, alguém que perde um boné, alguém que perde alguma coisa, é acidental. Mas alguém que joga aquilo e diz assim, eu não quero mais, eu não preciso mais, é intencional. Alguém que deixa algo sabendo que está deixando, é intencional. Eu estou falando nessa noite não sobre aquilo que nós perdemos, porque perder poderia ser acidental. Eu estou aqui nessa noite para nos fazer entender que tem algumas coisas que nós estamos deixando, porque nós queremos deixar. Eu estou mediante a uma igreja nessa noite que precisa ser confrontada, e eu sou o primeiro que faço parte dessa igreja e sou o primeiro a ser confrontado por essa verdade. Será que nós não estamos abandonando, deixando o primeiro amor? Diga assim comigo, homeostase. Difícil, né, irmão? Fala de novo, homeostase. Homeostase é uma expressão que é a capacidade de se adaptar a uma mudança através de uma progressão. Eu vou repetir. Homeostase é a capacidade de se adaptar a uma mudança de forma gradativa. Então, deixa eu te dar um exemplo. Quem aqui já entrou numa sauna? Quem aqui já entrou numa sauna? Já experimentou uma sauna? Eu já. Irmão, não sei se você já experimentou a sauna dessas duas maneiras, mas se você já experimentou, você vai entender a homeostase de forma clara. Se você está ali com, sei lá, você foi numa piscina, ou em algum momento você fala, eu vou para a sauna. E aí você está com o corpo gelado, ou pelo menos na temperatura ambiente, e aí você abre a porta da sauna, e a sauna já está aquecida há algum tempo. A sauna que já está aquecida há algum tempo, a hora que você entra nela, o que você sofre? Um choque térmico. Não totalmente, mas você sente, sim ou não? Você sente aquela temperatura bem mais alta do que o seu corpo, sim ou não? Agora, quem aqui já entrou numa sauna, ou por exemplo, já foi em um lugar que tinha sauna e você entrou na sauna no horário de abertura dela, de início dela. Então você entrou na sauna quando ela ainda não estava na temperatura alta. Ela foi aquecendo com você lá dentro. Quem já viveu essa experiência? Eu já. Eu já entrei numa sauna, estava sozinho, então eu liguei a sauna, pedi para ligarem para mim. E aí eu fiquei na sauna. Não, fiquei lá. Às vezes que eu entrei numa sauna com o corpo na temperatura ambiente, a sauna estava quente, eu senti o baque. Nossa, que temperatura alta.
Mas e quando eu entrei na sauna? Ela estava basicamente desligada e ela foi aquecendo comigo dentro. Eu senti ela aquecer? Eu só fui perceber que ela estava muito quente porque eu estava pingando, irmão. Pingando, suando. Por quê? Isso se chama homeostase. É o meu corpo se adaptando à elevada temperatura, mas ela está fazendo isso de forma gradativa. Quem entendeu esse exemplo? Mesma coisa se fosse qualquer outro ambiente, se fosse num frigorífico, num lugar onde tem ali carnes congeladas, você entrasse nesse lugar e esse lugar tivesse muito frio, ligado, desde o começo muito frio, você vai sentir o baque. Mas se você entrasse, tivesse desligado, ele fosse caindo a temperatura aos poucos, o seu corpo só ia perceber quando tivesse muito frio. Por quê? Porque se chama homeostase. Você vai percebendo só lá na frente. Por quê? Porque o seu corpo se adapta à mudança gradativa. Irmão, muitas das vezes também, na nossa vida espiritual é assim. Nós sofremos a homeostase da falta de amor. Ou da perda de amor. Irmão, ninguém perde o amor por Jesus Cristo do dia para a noite. Ninguém deixa de orar de um dia para o outro. Ninguém deixa de falar em línguas de uma semana para outra. Ninguém deixa de amar o Senhor de um dia para o outro. Ninguém que vem num culto como esse, adora o Senhor e fala em línguas e chora, no outro dia diz, eu vou abandonar a igreja. É muito difícil, irmão. Isso é gradativo. Ninguém que diz assim, não, eu amo o Senhor e é cheio do Espírito Santo num dia, no outro dia está dizendo, eu quero acabar com o meu casamento. É muito difícil. Ninguém que está bem, está tudo bem, no outro dia fala, eu não quero mais. Não existe isso, vou largar o emprego, vou largar o casamento. Não existe. É gradativo, homeostase. Então eu estou falando para homens e mulheres que entendem que a gente precisa cuidar de não sofrer a homeostase da falta de amor pelo Senhor. Quem sabe agora nós estejamos nos lembrando do que nós já fizemos um dia e de que nós não fazemos mais hoje. Talvez estejamos sendo confrontados pelo Espírito Santo de Deus de como a gente agia e vinha para um culto como esse e como a gente vem hoje, como a gente age hoje. Nós vamos nos adaptando a rotinas, onde Deus já não é mais prioridade. É quando a gente, sem perceber, a gente vai deixando Deus para o último da fila. Se sobrar tempo, eu encaixo o Senhor na minha agenda. Mas isso não começa do dia para o outro. Então esse texto, ele vai começar dizendo no verso 5, ou depois que Deus diz ao anjo, tenha contra ti o fato de abandonares o primeiro amor. Verso 5 vai dizer, recorda-te, pois, de onde caístes. Diga, recorda, de onde caíste. Irmão, de onde fala de uma posição. Qual era a posição que nós tínhamos com o Senhor e hoje já não temos mais? Qual era a posição que eu tinha diante de Deus e hoje eu já não tenho mais? Qual é a posição que o Senhor está me chamando para voltar? Gente que já orou com tanto fogo, hoje já nem ora mais. Gente que já leu a Bíblia capítulos atrás de capítulos com sede, fome de entender e aprender mais do Evangelho, mas hoje nem abre mais a sua Bíblia. E gente que já chorou, falou em línguas e hoje só critica aqueles que o fazem. Não precisa de tudo isso. Não tem necessidade de chorar. Não tem necessidade de ficar falando alto na igreja. Por que ficar falando em línguas, esse negócio estranho, hein? É o amor que está se esfriando. Mas como nós deixamos o primeiro amor? Então eu quero trazer alguns tópicos rápidos e a gente vai caminhar para a continuidade dessa mensagem. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Quem está recebendo essa mensagem, diga amém. Deixamos o primeiro amor quando nós trocamos o culto ao Senhor por uma festa mundana, dizendo que somos equilibrados, não queremos ser fanáticos. Sabe onde nós perdemos o primeiro amor? Quando nós chegamos atrasados num culto como esse, que tem horário para começar. Achando que isso não tem relevância. No final das contas, nós cumprimos o nosso ato religioso da semana. Onde mais nós deixamos o nosso primeiro amor? Nós deixamos o nosso primeiro amor quando
Desejamos escolher quais os louvores o ministério deve cantar, ou qual mensagem o pastor deve pregar, achando que isso aqui é um self-service. Como se a razão do culto fosse nós e não Deus. Perdemos o primeiro amor. Onde nós deixamos ou perdemos, abandonamos o nosso primeiro amor, ou como vamos abandonando? Quando a minha Bíblia só será aberta, ou a nossa Bíblia só será aberta novamente na semana que vem, caso eu venha no culto. Perdemos o primeiro amor, ou estamos perdendo o nosso primeiro amor. Onde mais nós estamos perdendo o nosso primeiro amor? Quando tudo que falamos é desnecessário e sem nenhuma edificação mútua para ninguém. Sendo que Jesus me chamou para ser sal da terra e luz do mundo, mas eu não tenho feito a diferença, porque eu estou perdendo o primeiro amor. Onde mais eu perco o meu primeiro amor? Quando as minhas redes sociais têm tudo. Fotos minhas, da minha família, as minhas realizações pessoais, até memes, até piadas. E que são engraçadas, está tudo bem. Mas não tem uma citação de quem é o Senhor da minha vida, Jesus Cristo. Perdi o meu primeiro amor. Ou estou perdendo ele. Onde mais nós perdemos o nosso primeiro amor? É quando nós até fazemos muita coisa, mas com a motivação errada. Em Lucas capítulo 2, se puder abra comigo, Lucas capítulo 2, verso 42 ao 46. É um texto muito conhecido. Lucas capítulo 2, versos 42 ao 46. Vai dizer assim: quando ele completou 12 anos de idade, aqui é Jesus Cristo, subiram à festa conforme costume. 43. Terminada a festa, enquanto seus pais voltavam para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém. Mas os seus pais não. 44. Assim, por pensarem que o menino estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram nu. Querido, será que a gente não está esquecendo Jesus no templo? Será que o Jesus que nós dizemos amar e servir é alguém que a gente esquece no templo todos os domingos? E só volta a se lembrar dele no próximo domingo quando nós entrarmos por essas portas de novo? Será que nós não estamos como José e Maria, caminhando, achando que Jesus está conosco quando ele ficou? Quando ele não está caminhando conosco. E a gente tem que voltar para o templo para procurar Jesus lá. Mas aí então eu quero trazer aqui a solução, porque esse texto de Apocalipse, voltando ao texto de Apocalipse capítulo 2, o próprio Jesus, o próprio Deus, o próprio Senhor que vai falar ao anjo da igreja de Éfeso, vai dar a lição, vai dar o melhor, a correção, mas ele também vai dar a direção de como consertá-lo. Se puder, Vini, fazer um fundo para mim, já preparando para a gente cantar. E quais são as lições para nós voltarmos ao primeiro amor. E queridos, antes de eu trazer isso, eu quero dizer que eu não estou aqui para julgar ou apontar o dedo para ninguém. Como eu disse, essa mensagem veio primeiro para mim. O quanto essa mensagem me confrontou de me lembrar o quanto eu já fiz, o quanto eu já senti, o quanto eu já amei, o quanto eu já me dediquei, e hoje eu já não faço com tanto afinco quanto eu já fiz um dia. É a igreja de Éfeso que tem tanta coisa boa, tanto elogio, mas está dizendo, mas vocês deixaram o primeiro amor. Vocês deixaram o principal, vocês deixaram a motivação. É como Jesus dizendo assim, vocês fazem tanta coisa, mas vocês deixaram de me amar como já me amaram um dia. Eu estou dizendo para pessoas assim como eu, que já amaram mais Jesus do que amam hoje. Estão precisando recordar esse amor que já tiveram. Estão precisando recobrar esse desejo por Jesus acima do desejo pelo que Ele possa fazer por mim e por você.
Então aqui o texto vai dizer, recorda-te, verso 5, de onde caístes. Lembra de como você começou. Fecha os olhos por um instante. Lembremos de como a gente começou. Lembra de como era o culto para você nos primeiros dias, logo depois da sua conversão. Nos lembremos nesse momento como era para a gente passar o domingo contando os minutos para dizer, tomara que o culto chegue logo, porque eu quero ouvir o que Deus quer falar comigo hoje. É nos lembrar de como era o nosso posicionamento quando saímos de casa para virmos para cá, e às vezes a gente já ligava um louvor no carro dizendo, eu quero estar preparado, eu quero ir animado, eu quero chegar lá, eu quero que Deus faça, e não era como uma ordem para o Senhor, mas era dizendo, eu desejo que Deus faça. E eu desejo que o louvor me eleve em adoração, eu desejo ter experiências diferentes com o Senhor nessa noite, nesse culto. Como era? Como era quando um ministro do louvor, seja ele quem for, dizia pra gente, levanta as mãos, fecha os olhos. E eu fazia isso com tanta intensidade, eu fazia isso com tanto desejo, com tanto amor. Mas aí o tempo foi passando, hoje eu até critico quando ele fica me pedindo para levantar as mãos toda hora. Que eu digo, não precisa disso. Como era? Quando eu chegava dizendo, Senhor, fala comigo, não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Mas hoje eu venho para a igreja e dependendo da mensagem eu saio criticando o pastor, dizendo, não precisava ter falado tudo isso. Como está o nosso coração? Será que nós amamos o Senhor ainda do mesmo jeito que nós já amamos um dia? Recorda-te de onde caíste. Pode abrir os olhos, continuando. Segunda coisa, arrepende-te. Arrepende-te. Evangelho é arrependimento, queridos. Evangelho não é sentimento. Evangelho não é emoção. Evangelho é arrependimento. O Evangelho não é para acalmar as minhas tristezas, angústias e crises internas. E eu não estou dizendo que isso não aconteça. Isso também acontece porque Deus é bom. A presença dele nos preenche, nos enche, nos transforma. Mas não é para isso o Evangelho. O Evangelho não é para a gente se sentir melhor. O Evangelho não é para a gente se sentir mais calmo, mais feliz, mais animado, mais empolgado. Não. Isso a gente pode ir para uma palestra de motivação. O Evangelho é para a gente vir e dizer assim, eu preciso mudar. O Evangelho é para a gente vir para um culto como esse e voltar para casa dizendo, eu me arrependo, Senhor. Porque eu já fui muito melhor do que eu sou hoje. Pelo menos no meu amor para contigo. Talvez eu melhorei em muitas áreas. Talvez hoje mais maduro, eu tomo decisões melhores, eu penso melhor em algumas situações, atitudes. Mas o meu amor por ti não é mais o mesmo. Arrepende-te. Arrepende-te. Bom, preste atenção, existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Eu quero ser bem simples, objetivo e rápido, para nós entendermos e caminharmos para o final dessa mensagem. O sentimento de tristeza parece ser o mesmo para ambos os casos. Quando eu me arrependo ou quando eu tenho remorso, o sentimento de tristeza normalmente vai bater do mesmo jeito. Só que a diferença é a motivação da qual a tristeza chegou no meu coração. Os dois exemplos são Saul e Davi. Saul errou, assim como Davi errou. E talvez até um erro, aos nossos olhos, menor do que de Davi. Mas quando Saul erra, no máximo que ele sente é remorso, dizendo assim, eu não posso perder o reinado. Eu não posso perder o trono. Profeta, vem aqui e dá um jeito. Profeta, faz alguma coisa, porque eu não posso perder o meu lugar, eu não posso perder a cadeira. Remorso. Irmãos, se você já fez isso, entenda, não é uma crítica a você, é para nós entendermos.
Quanta gente chega para mim e fala assim, pastor, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso servir mais ao Senhor, porque eu percebi que quando eu me distanciei do Senhor, tudo começou a dar errado na minha vida, então eu preciso voltar para Deus para que as coisas melhorem. Irmão, cuidado, porque isso é remorso. Eu estou apenas sentindo uma tristeza pela realidade que eu estou enfrentando, então eu só quero voltar para Jesus para que Ele me reponha aquilo que eu perdi por me distanciar dele. Quando na verdade, ao me distanciar de Deus, eu deveria dizer, eu preciso voltar para Ele, não por aquilo que eu perdi, mas porque eu perdi a Ele. É o filho pródigo dizendo, eu nunca mais talvez tenha aquilo que eu perdi, eu joguei fora a herança, mas eu quero o pai de volta. E Davi, irmão, Davi, se não me engano, no Salmo 51, quando ele está angustiado, aí ele vai dizer no verso 10, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não retires de mim o cargo, a coroa, o trono. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe o que Davi está dizendo? Se o Senhor quiser tirar o trono de mim, tire, mas não tire o teu Espírito de mim. Se o Senhor não me quiser mais como rei, está tudo bem, só não me retires o teu Espírito. A sua graça, o seu favor. Arrepende-te. Recorda-te de onde caístes e arrepende-te. E para finalizar, terceiro e último. Volta à prática das primeiras obras. O tempo passa, irmão, para todo mundo. E para quem tem mais tempo de casa, para quem tem mais tempo de evangelho, é natural que algumas coisas para a gente vão mudando mesmo. E quando eu digo natural, não estou falando que seja bom, estou falando que infelizmente é o natural. E as velhas práticas vão sendo deixadas de lado e vão sendo substituídas por outras práticas menores, mais confortáveis, mais fáceis de serem seguidas. E a gente vai dizendo, eu já fiz muito, eu não preciso continuar fazendo o mesmo. Mas quando o Senhor fala a essa igreja dizendo, recorda-te, arrepende-te, e Ele fala, volta a praticar as primeiras obras. Ele está dizendo, quer voltar a me amar como você já me amou? Volte a praticar aquilo que você já praticou. Lembra quando você passava madrugadas acordado orando ao Senhor? É isso que Ele está esperando que eu e você voltemos a fazer. Lembra quando nós passávamos minutos ou até horas meditando na sua palavra? É isso que Ele está esperando que a gente volte a fazer. Coloque-se de pé. Vamos adorar ao Senhor com essa canção e depois nós vamos orar e encerrar essa noite, esse culto de hoje.